Hello guys, Teacher Juan aqui e eu tô aqui fazendo uma visitinha pra minha mãe, né, e mexendo nas coisas aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que acompanha meu trabalho, sabe que eu falo muito sobre como que a minha criação, as coisas que eu gosto, música, filme, cinema, etc, jogos e tal, moldaram o meu inglês, né, em paralelo com os estudos de curso e tudo mais. E eu sempre falo como que eu usava essas coisas pra estudar, e aqui tá a prova, ó. Vou abrir com vocês aqui, vou dar uma relembrada que nem eu lembro o que tem aqui. Aqui de cara tem uma folha solta, aleatória. O que é isso aqui? Olha lá, ó. Vocabulary and expressions taken from movies. The Simpsons, algum episódio. É exatamente o que eu falo pra vocês sempre fazerem, ó. Pega um episódio de alguma coisa. Na época, gente, eu fazia muito isso daqui porque eu não tinha internet como você tem hoje em dia. Você não tinha a tecnologia que você tem hoje em dia. Então isso aqui, por exemplo, era de DVD. Eu tenho uma coleção bem bacana aqui de DVDs, que tá na casa da minha mãe também. E na época você não tinha tanta opção, né? Então você tinha ali algumas 2 ou 3 opções de áudio, umas 4, 5 opções de legenda, né? E era isso. Então sempre que eu via alguma coisa, nessa época eu já fazia só inglês, né? Com o áudio em inglês e a legenda em inglês. Mas aí, ó, sempre que aparecia alguma coisa interessante, eu entendia ali pelo contexto, ou ia procurar a tradução e tal, né? Às vezes fazer minha própria interpretação da coisa, então tinha coisa que às vezes eu ia descobrir depois de algum tempo que eu tinha entendido errado, né? Hoje em dia você tem a opção aí, para quem tá começando do zero, de fazer com o áudio português, a legenda em inglês, né? Então fica mais fácil. Mas é o que eu falo para vocês fazerem sempre, ó. Viu uma palavra interessante? Igual tá aqui, ó, preachy. Preachy, alguém que prega, né? Que tá sempre pregando moral, falando que para você fazer o que é certo e tal, né? Então, moralista. Frases inteiras que eu sempre falo, ó. I beg to differ. Isso daqui hoje em dia, quem diria, né? Quem me conhece sabe quando eu tô ensinando coisas mais formais e tal. Eu adoro essa frase, I beg to differ. Eu nem me lembrava que eu tinha aprendido ela aqui. Né? Eu discordo, pra você discordar de maneira mais educada, né? Ó, deathbed, leito de morte. Immodest, não modesto. Heed this warning, olha só, heed. Quanto tempo eu não vejo essa palavra? Né? Ouça esse aviso, escute esse aviso. E aí tem aqui ó, alguns textos que eu conseguia na época para estudar. Né? E eu separava tudo bonitinho. Isso aqui, gente, é de quando eu tinha 16, 17 anos que eu comecei a dar aula, que aí eu falei, opa, eu preciso melhorar meu inglês. Né? Se eu vou ser professor, eu quero ser o melhor possível, eu quero ter o melhor inglês possível. Então, foi a que eu realmente comecei a me dedicar e correr atrás. Ó. Coisa do Edgar Allan Poe. Ó, booklets, algumas apostilinhas que eu achava, algumas coisinhas assim mais específicas na internet, eu imprimia no trabalho, né? Porque não tinha em casa, não tinha internet tanto acesso assim, né? Na minha época você tinha que esperar até da meia-noite pra você entrar na internet, porque contava um pulso só, senão era caríssimo. Eu separava tudo bonitinho assim, ó, movies. Então, ó, Rocky 3. He can't duck me forever. Ele não pode escapar de mim pra sempre, me evitar pra sempre, né? Olha. Die Hard 4.0. Fast and Furious Tokyo Drift. Olha lá, Ride. Às vezes eu até sabia algumas coisas, né? Mas aí você pega algumas coisas com um contexto diferente. Assim, opa, isso aqui posso usar nesse contexto também pra dar uma ideia assim. It does the job, olha lá, dá pro gasto. Olha só, Hora do Pesadelo. Vai seguindo aqui, ó. Coisas de livros, coisas específicas de gramática, de vocabulário. Aqui nesse de vocabulário, ó, palavras que ia aprendendo, e aí às vezes eu fazia algum arquivo no trabalho, alguma coisa, imprimia. Tem várias coisas aqui. Coisas de música eu separava por gênero, ó. Black music. Quem lembra disso daqui? Girls. Smile for me, day. What you looking at? Os rap. Que era justamente isso. Como não tinha internet no celular pra ficar lendo toda hora, né? Eu pegava no trabalho as músicas que eu gostava e imprimia as letras. Ó, sublinhava as palavras que eu não conhecia. Pra depois eu estudar. Tem aqui, ó. Rock, pop. Metal. O que tem de bom aqui no metal?
Olha, Northern Mirror Madness. Northern também. Behind Space, isso aqui é In Flames. Phobia the Creator. Hoje eu já sei essas músicas todas de cor salteado, de tanto que eu ficava estudando isso aqui, ouvindo, às vezes no ônibus, no trem, acompanhando com essas letras. Eu andava com essa pastinha aqui pra cima e pra baixo, ó. Arise, de Sepultura. Tem mais um monte ali. Caramba. Bom, tá, pra mim, super nostálgico lembrar disso daqui. E vocês podem ter certeza, meu inglês veio disso. Né? A maior parte do meu inglês veio disso, como eu sempre falo pra vocês, já fiz um vídeo falando sobre isso no meu canal, que meu inglês veio muito de música, de filme, de série de desenho, de jogos, e tá aqui a prova, né? Então, isso serve aí pra lembrar pra vocês que às vezes vocês deixam de estudar porque não tem condições, porque não tem dinheiro pra pagar um bom professor particular ou uma boa escola de inglês, né? Então, lembre-se que você consegue aprender muita coisa sozinho, especialmente nos dias de hoje, né? É como eu sempre falo, eu falei sobre isso no meu último vídeo, você ter uma base muito sólida para os seus estudos, que seria um bom professor particular ou um bom curso de idiomas, vai ser fundamental. E aí, você estudar por conta, fora as aulas, vai fazer uma diferença enorme. Tanto na qualidade do seu inglês, do seu vocabulário, na internalização, memorização das coisas que você viu em sala de aula, quanto na velocidade na qual você vai atingir seus objetivos. Então, o ideal é você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto que eu comecei a fazer aula de inglês, entrei para um curso de inglês, né, quando eu tinha lá meus 11 anos de idade. Isso daqui foi coisa que eu comecei a fazer com 16, 17, porque eu comecei a dar aula de inglês, né? Então, eu senti essa necessidade de, peraí, eu preciso melhorar, eu preciso ser o melhor nisso aqui, né? Então, uma coisa complementa a outra de maneira muito fluida e muito inteligente. Mas para você que não tem capacidade de ter um bom professor, de ter um bom curso, a gente se vira com o que a gente tem, não é desculpa, tá? Questão financeira não é motivo para você não estudar e não evoluir. Isso não só com inglês, com qualquer coisa. Então, hoje você tem ainda mais ferramentas. Na minha época eu me virava, igual vocês estão vendo aqui, né? Com um DVD que eu comprava, ralava, meu salário ficava tudo nisso, né? DVD, CD. E aí, quando eu tinha uma chance assim no trabalho, eu ia lá, pesquisava algumas coisas na internet no trabalho, imprimia lá, né, para eu passar estudando ali no ônibus, no trem. Então, quem quer dá um jeito. Se você tem disciplina, se você tem força de vontade, se você gosta e quer realmente aquilo, tu vai conseguir fazer sozinho, né? Pelo menos para começar. A tendência, gente, quanto você se esforça, quanto você estuda, quando você trabalha, é a situação melhorar, é as coisas melhorarem. Então, se hoje você só consegue estudar sozinho, comece. Eventualmente tu vai conseguir aí começar um cursinho mais barato que seja, né? E depois você vai melhorando, muda para uma escola melhor ou muda para um professor particular bom, né? Isso daí é coisa que você vai evoluindo ao tempo. Mas é essencial que você comece, ok? E hoje você tem maneiras, tem ferramentas para fazer isso sem gastar um centavo. Tá? Eu falo bastante sobre isso no meu canal, em todas as minhas redes sociais, eu dou bastante dica para quem aprende inglês sozinho, para quem estuda, mas quer melhorar o inglês também por conta própria, quer trazer mais do idioma para o dia a dia, para aperfeiçoar o que já tem, né? Então, é completamente possível, tá, galera? Eu espero que isso aqui tenha sido útil para vocês, para mim foi super nostálgico, adorei encontrar isso daqui, e é isso. Quem tiver qualquer dúvida aí, quiser qualquer sugestão a mais, pode deixar aí nos comentários, me fala aí se você gostou disso daqui, se foi útil para você também, se de alguma maneira te motivou a começar a estudar ou a trazer mais inglês para o seu dia a dia se você já estuda. E deixa aí nos comentários também o que você gostaria que eu abordasse aqui no canal, ok? This is Teacher Juan, I'm out.